No coração do antigo Israel havia um símbolo sagrado, a Arca da Aliança. Dentro dela repousavam as tábuas da lei dadas a Moisés, a vara de Arão e o maná. Mais do que um objeto, a arca representava o trono de Deus entre os homens, carregando sua presença e poder. Quando o rei Davi decidiu trazer a arca de volta para Jerusalém, uma história dramática e trágica, registrada em 1 Crônicas capítulo 13, se desenrolou. Se você quer conhecer essa história, fique aqui que a gente vai te mostrar. Davi, com as melhores das intenções, organizou uma grande procissão para levar a arca até Jerusalém. O povo estava em êxtase, dançando e celebrando o grande momento. Contudo, Davi, embora soubesse da forma correta de transportar a arca, conforme o ordenado por Deus, que deveria ser carregada pelos levitas em varas sobre os ombros, optou por colocá-la em um carro de bois. Ele acreditava que essa seria uma forma mais prática e segura de transportá-la. Além disso, a arca, que deveria estar coberta para que ninguém a visse, estava descoberta, exposta diante de todos. Davi, cheio de boas intenções, pensou que estava fazendo tudo certo, mas era o certo conforme o que ele imaginava e não conforme o que Deus havia ordenado. Enquanto o carro de boi seguia seu caminho por uma estrada acidentada, os bois tropeçaram e a arca começou a balançar. Uzá, um homem próximo da arca, estendeu a mão para segurá-la e evitar que caísse. Foi um gesto instintivo, mas que violava a santidade da arca. O momento de tensão parou pelo ar, enquanto o silêncio substituía a alegria que havia antes. No instante que Uzá tocou a arca, ele foi fulminado pela ira divina. A cena mudou drasticamente. O céu escureceu, trovões ecoaram e Uzá caiu morto ao lado da arca. O povo, antes jubiloso, agora estava tomado pelo pavor e a tristeza. Davi, o rei, ficou profundamente abalado. Ele percebeu que, apesar de suas boas intenções, ele havia desobedecido a ordem clara de Deus. Essa tragédia, como relatada em 1 Crônicas capítulo 13, marca um ponto crucial na compreensão de como devemos nos aproximar do sagrado. Após a tragédia, Davi, cheio de arrependimento, deixou a arca na casa de Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Durante esse tempo, Davi refletiu sobre o erro cometido e estudou as Escrituras. Ele entendeu que a obediência às instruções divinas era fundamental. A arca trouxe bênção para a casa de Obed-Edom, mostrando que Deus honra aqueles que seguem suas palavras. Agora, arrependido e preparado, Davi organizou o transporte correto da arca. Os levitas carregaram conforme a lei, e a procissão chegou triunfante a Jerusalém. Havia alegria, mas também uma reverência profunda. Davi, com lágrimas nos olhos, liderou o povo, consciente de que era para Deus mais importante a obediência do que qualquer cerimônia, por mais grandiosa que seja. Portanto, a história de Uzá nos lembra que agir conforme imaginamos diante do sagrado, ignorando as revelações de Deus, desagrada ao Senhor e atrai seu juízo. Deus abençoa quando demonstramos reverência e obediência. Davi, embora com boas intenções, tentou fazer as coisas da sua maneira, não da forma que Deus havia ordenado. O rei apresentou uma adoração que ele pensava ser ideal, mas que desconsiderava as instruções divinas. Uzá morreu pela arrogância de Davi em achar que havia um jeito melhor do que o que Deus havia dito. Meus amigos, a adoração a Deus deve ser do jeito que Ele quer e não como achamos que deve ser. As boas intenções de Davi não significavam que ele estava fazendo a coisa certa.
Ele estava dando o melhor de si, mas o nosso melhor não substitui o que é certo. Nossas boas intenções precisam estar alinhadas com a palavra de Deus. Caso contrário, não serão aceitas. Essa história mostra que a boa intenção não anula nosso pecado, mas sim que a obediência é o que Deus requer de nós. E por aqui nós ficamos, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no nosso canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima! Tchau, tchau!